Sabe aquela ideia que você tem de que você não tem talento para aprender inglês? Bom, isso é mentira, porque você aprendeu português. E o método e o processo é semelhante. Acontece que você vive o português no seu dia a dia e não vive o inglês no seu dia a dia. E você pensa que você precisa estudar, separar tempo, ir para a sala de aula, pegar um professor particular ou ir para a escola. Ao mesmo tempo que isso pode funcionar, isso toma tempo, é caro e lento. Mas se você fizer da mesma forma natural como você aprendeu português, o inglês ele vai entrar na sua mente de forma natural, sem você fazer força. Você não fez força para aprender português. E é isso mesmo, é assim que acontece quando tem pessoas de todas as idades que vão morar no exterior e não ficam lá enclausurados com sua comunidade nativa, né, os brasileiros no caso, e acabam aprendendo a língua, seja inglês, ou seja japonês, ou qualquer outra língua, porque elas vão se expor. E tudo que você se expõe, tudo que você contempla, você se torna naturalmente. E eu quero te ensinar como fazer isso morando no Brasil, sem você ter que morar no exterior. Como trazer o inglês para o seu dia a dia, usando algumas ferramentas, estratégias e metodologia muito simples, fácil, honestas, que você vai se surpreender. Não tem milagre, você precisa seguir o método, a regra. E aí você vai aprender. E eu te garanto que você vai aprender. A prova disso são minhas filhas, que nunca moraram, nunca foram nos Estados Unidos e falam inglês perfeitamente. Porque elas viveram e ainda vivem o inglês no seu dia a dia. Eu vou te contar como que você faz isso também, sem parecer esforço, sem parecer que você está estudando e perdendo tempo. Tá ok? Então, o que eu estava falando, uma pequena introdução sobre o processo de aprender um novo idioma, que é o mesmo processo de aprender qualquer língua, e é o mesmo processo que você aprendeu português, e ele é o processo natural da contemplação. Aquilo que você contempla, você se transforma. Se você contempla medicina, você se transforma em médico. Se você contempla engenharia, você se transforma em engenheiro. Se você contempla arquitetura, você vai se transformar em arquiteto. O que você contemplar, você se transforma. Você contempla um idioma, você vai aprender aquele idioma, você vai falar aquele idioma. Se você contemplar inglês, você vai falar inglês. É natural, é um processo, é uma lei da natureza que funciona para qualquer coisa, inclusive para o inglês. O problema, que é um bloqueio para muitas pessoas, é a persistência. Porque, obviamente, se você contemplar chinês agora, você vai ficar 1 mês, 2 meses, parecendo que não está avançando nada. E aí, e aí pode ficar meio frustrante. E aí a pessoa fala, não funciona. E a pessoa se cansa de você ficar, porque a criança, ela não tem escolha. Quando somos crianças, a gente ouve as pessoas falarem português, ou se você nascer em qualquer outro lugar, você vai ouvir aquele idioma, e a absorção daquele idioma é natural. Você vai vendo, ouvindo, vai observando e vai aprendendo aquele idioma. O problema é você persistir, né? Continuar ali, mesmo quando parece que não está funcionando. Mas para a criança funcionou. Ah, mas demorou muito. Tudo bem, mas é porque a criança está ainda desenvolvendo o cérebro, a parte cognitiva. Ela não só não sabe o idioma, ela não sabe um monte de coisa. Mas quando você já é adulto, você já tem lá a sua mente, o seu cérebro, a parte cognitiva já bem avançada. Você já sabe coisas complexas, você já aprendeu muitas coisas, então o processo vai ser um pouco mais rápido, mas você precisa persistir. Aqui está o grande segredo, é o pulo do gato. É você continuar, mesmo quando parece que não está aprendendo. Então, você assiste algo em inglês e você fala, cara, não entendi nada. Aí você assiste de novo, mas você vai pegando as coisas, você vai, cara, ele falou isso. Porque a ideia não é ficar traduzindo. A ideia, no começo tudo bem, a gente entende que o começo a gente vai traduzindo, a gente vai tentando pegar uma coisa ou outra aqui e tal. É assim mesmo, e vai dando dor de cabeça. O começo é assim. Mas o segredo está em você ter tanta familiaridade com aquilo. Eu dei vários exemplos agora, o som não estava funcionando, mas eu dei exemplos de what's your hobby? Fala, hobby? Eu nunca vi isso. Hobby, será que é hobby em português? É a mesma coisa? What is, o que é? What is your hobby? Será que é hobby mesmo, igual português? É, isso mesmo. Hobby é o mesmo que a gente fala hobby em português. What's your hobby? Aí você vai falar assim, o hobby, qual que é? Aí, como é que eu responderia isso? My hobby is
e qualquer coisa. Se for leitura, my hobby is reading. Leitura. Reading. My hobby is playing soccer. Jogar futebol. My hobby is watching movies. Assistir filmes. My hobby is... Você ouve tanto esse negócio de hobby. What's your hobby? Já vai entrar assim, já automático. Não vai pensar em português. Inclusive, eu dei exemplo não muito tempo atrás sobre ligar e desligar. Turn on, turn off. A palavra turn é virar. Tanto que quando você está no GPS, em inglês, ele vai falar assim, ó, turn right, turn left. Porque turn é virar, girar, né? Virar ou girar ali. E você fala, mas por que turn on, turn off é virar? Em inglês é muito lógico, tá? Tem muitas palavras que o significado da palavra é quase que a ação dela. Então, turn on, você lembra, quem tem 40 e mais, provavelmente vai lembrar das televisões antigas, que para ligar a televisão você tinha que girar e ligar, e girar para desligar. Então, olha aí a origem da palavra. Turn on, turn off. E, então, no caso, você tem a familiaridade tanto desse negócio on, off, ligar, desligar, e turn on, turn off. Então eu falo assim, hey, please, can you turn on? Ele falou please, mas peraí. Eu sei que eu turn on. Aí tá pedindo, acho que eu posso ligar. E aí você, familiaridade, turn on, turn off. Hoje, a maioria de ligar e desligar é botão, né? Então, no caso, continua a palavra turn on e turn off, porque já a palavra permaneceu, mesmo que já não seja girar mais. O certo seria press on, press off. E tem algumas coisas que a instrução é realmente press on e press off. Mas a ideia de turn on, turn off, ela permaneceu. Mas a familiaridade, eu quero dizer, e a ideia, o segredo, o pulo do gato, é você persistir até você ter familiaridade com aquela expressão, com aquela palavra. Por isso eu desenvolvi o aplicativo Click para você ficar vendo as palavras. 20 minutinhos, você olhando para elas, vendo o significado, vendo como pronuncia, vendo exemplos. Pronto. 20 minutinhos. E aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando. As 500 palavras são as 500 palavras mais faladas no dia a dia. Você dominando essas palavras, vai dominar, assim, 70% do dia a dia do que se fala. Cara, é muito legal. Você imagina você dominando 70%, 75% ali do que se fala no dia a dia? É muito legal. Você não vai estar fluente no inglês. Ainda vão ter palavras que você desconhece. Numa conversação vai surgir palavras que você não conhece, mas você vai pegar 70% do que foi falado e você vai ficar muito empolgado. E você vai querer aprender mais e vai para as próximas 500 palavras. Depois para as próximas 500 palavras. Até você se sentir bem confortável e até fluente. Então, o meu objetivo com o Click básico, a primeira parte do Click, é você dominar essas 500 palavras. Dominando essas 500 palavras, vai dar um clique na sua mente e você não vai querer mais parar de aprender. E qual que é o segredo? É você trazer o idioma para o seu dia a dia. Você usar o inglês no seu dia a dia como você usa português. Você não vai conseguir fazer tudo em inglês porque você mora no Brasil, tá certo? É claro. Você vai falar português, vai ouvir português o dia inteiro. Mas eu estou mais de 20 anos, não moro nos Estados Unidos. Como é que eu mantive a fluência do inglês? Eu nunca deixei de passar tempo com inglês. Nunca. Mas como é que você tem tempo? Olha, não é que eu peguei tempo adicional. Eu fiz coisas que já a gente normalmente faria em português, eu fiz em inglês e faço ainda. Eu estudo a Bíblia praticamente todos os dias. Eu faço em inglês. Eu ouço, olha, quase todos os dias eu leio livros do Espírito de Profecia. Eu, a maior parte, faço em inglês, a menos que eu esteja fazendo com outra pessoa. Se eu estou sozinho estudando, eu vou estudar em inglês. Se eu quero ouvir um sermão ou quero ouvir um audiolivro, eu ouço em inglês.
E eu fiz isso nesses últimos 20 anos. Até mais eu já fazia. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu já começava a ouvir áudio e coisas em inglês e eu não parei mais. Eu comecei realmente em 2004, 2005 a ouvir audiolivro e nunca mais parei até hoje. Então, é algo que faz parte da minha vida. Eu vou assistir algum filme, eu vou assistir em inglês. Eu vou ver notícias em inglês. Qualquer coisa, vou ler um outro livro. E isso aqui que é a parte legal. Por que falar inglês é uma vantagem enorme? Porque tem livros e materiais e muitas coisas que só tem em inglês. Inglês é a língua mais falada no mundo. Sem contar o fato de você poder se comunicar com uma grande parte da população mundial que fala inglês. Se você vai viajar para diferentes lugares, você se vira com o inglês. E isso é incrível, é uma vantagem enorme. E é claro, tem muitas pessoas que ficam frustradas e achando que não tem dom, não tem talento, não tem... já estou velho demais, só aprende quando você é jovem, criança. E isso não é verdade. Crianças têm uma plasticidade enorme, aprendem muito rápido, com facilidade, uma outra língua, mas, por outro lado, o adulto tem aprendizado que a criança ainda não teve, compreensões cognitivas que a criança ainda não tem, e isso também é uma vantagem. E o que você precisa é de disciplina. Uma disciplina é muito complicado. Bom, o meu objetivo com esse método, o Click, é desenvolver ali ferramentas que sejam legais, que te ajudar a você desenvolver o hábito de você usar o inglês no seu dia a dia, seja com livros, audiolivros, com filminhos. Eu coloquei videozinhos, eu vou mostrar já já. Esse é o Click, gente. E eu vou mostrar aqui o que ele tem e por que ele é... Começou a chover forte aqui, não sei se vai afetar o som, mas espero que não. E deixa eu fechar a porta aqui, calma aí. Mas mesmo assim, a chuva pegou forte agora, hein? Então, eu coloquei ferramentas aqui no Click, como por exemplo, filmes e quiz. Aqui, esses filmes aqui são só do sábado, tem coisas que é muito legal, eu guardo o sábado, e no sábado então algumas ferramentas ficam inativas e só algumas coisas ficam abertas, como a questão do estudo bíblico, versos bíblicos, alguns filminhos em inglês que são bons para os sábados, por exemplo, o Peregrino e aqui Como Tudo Começou, né? Então olha aqui, aqui tem uns filminhos que são para crianças, com inglês bem básico, sabe? E aqui já começa algo mais intermediário e avançado. Então, e eu vou colocar mais coisas aqui, mas você pode passar muito tempo ouvindo a mesma coisa, sabe? Esse aqui, do urso, ele é um... The Bear and the Bee. A version of the tale by thefablecottage.com. Deixa... Everybody knows that bears love honey. One day, Mr. Bear looks in his cupboard and he can't... Falou assim, Everybody knows. Cadê? E fala devagarzinho, sabe? Everybody knows that bears love honey. O que tem aqui? Tem um bear, loves, tem um coraçãozinho, e tem um pote de mel, honey. O que é interessante? Talvez você não saiba as palavras, mas palavras, som, visual, né, imagem, isso tudo vai trazendo conexões para o seu cérebro, mesmo que no começo ainda seja difícil e você não entenda. Mas a familiaridade, você vendo de novo e... bears. Esses dias eu estava vendo esse mesmo canal, tem esses mesmos vídeos em várias línguas. E eu escutei em francês e em italiano, com a minha noiva. E em francês foi um pouquinho mais difícil, o italiano foi um pouco mais fácil.
né? Palavras que a gente tem mais familiaridade, semelhantes ao português. E foi muito legal, porque, né, ali a gente estava ouvindo da baleia e do pássaro, tem ali também. Gabbiano e a balena, em italiano. E eu preciso ouvir desse do urso também, vai ser mó legal. Então o que acontece? Você está vendo e está se familiarizando, você está olhando as palavras e daqui a pouco, é o que eu disse, palavras que são familiares como blue, yellow, já você não tem que pensar muito sobre isso. E eu estou falando, eu gastei alguns minutos vendo o vídeo. Imagina você passando dias e dias. O método tem como objetivo fazer você passar 90 dias fazendo o método. 90 dias com as palavras, as 500 palavras. Só que não só isso. Ouvindo uma música. Eu coloquei música também aqui. Então, ó, aqui tem um filminho. Tem músicas. Ó, músicas com letra. Tá? Você pode ir ouvindo aqui. Tem algumas que eu não coloquei a letra ainda. Tá? Mas deixa eu ver se pode colocar caption. Não tem caption. Por exemplo, esse aqui não tem letra ainda, tá? E eu vou colocar letra para todas, tá? Mas nas primeiras tem letra aqui. Ó, essa aqui tem letra, por exemplo. Tá vendo aqui? Você pode acompanhar a música e vendo a letra aqui. E cantar junto. Isso ajuda muito. Agora eu vou falar da minha filha. Como que... Eu tenho 2 filhas, as 2 falam inglês, nunca moraram nos Estados Unidos. Como que elas fizeram? A Melissa teve uma vantagem sobre a Sofia, porque quando ela nasceu, eu falei inglês com ela. Sofia nasceu, eu não falei inglês com ela. Então, tudo bem, Melissa teve uma certa vantagem, mas a Sofia depois, ela simplesmente ouvia música em inglês. Nós fazíamos culto e cantávamos em inglês. Então isso ajudou muito cantar em inglês. E elas assistiam coisas em inglês. Nós assistimos filminhos, coisas de criança, historinhas da Bíblia, tudo em inglês. Então, isso ajudou. E pode ajudar você também. Então, a Sofia, depois ela foi vendo coisas em redes sociais, YouTube, e vendo em inglês. E, naturalmente, a familiaridade foi fazendo com que ela compreendesse. Isso pode ser exatamente o que você pode fazer. Então, aproveitem essas ferramentas aqui, ó, com música, filminhos, o IA conversar em inglês, eu coloquei aqui, ele não é avançado ainda porque custa para adicionar, você tem que pagar pelo uso da ferramenta, e eu vou fazer isso numa versão mais avançada do Click, onde você pode conversar com a IA, você pode falar, ele fala de volta, você pode escrever, ele escreve de volta, como se você estivesse conversando com um ser humano, uma pessoa, para você praticar, tá? Welcome to our coffee shop. What can I get for you today? Então é uma voz robótica, porque eu estou usando uma voz grátis. Mas numa versão paga, né, uma versão mais avançada do Click, talvez eu vou colocar ali talvez uma pequena mensalidade para a pessoa praticar e usar essas ferramentas que são incríveis. E aí ela pode praticar. Ó, Hi, welcome to our coffee shop. What can I get you today? Or for you today? What can I get for you today? Vamos escutar de novo? Hi, welcome to our coffee shop. What can I get for you today? É uma voz robótica, mas você ouviria um americano falar assim: Hi, welcome to our coffee shop. What can I get you today? What can I get for you today? E beleza. No começo você pode falar assim, cara, fala mais devagar, peraí, eu não entendi. Aí você fala, slow, please. Vamos supor que você está lá conversando com alguém, slow, please, or slowly, please, or slower. Depois disso aí eu vou ensinar, vou ter algumas aulas de como falar mais devagar, porque tem devagar e mais devagar. Tem rápido, mais rápido. Tem grande e maior. Como é que eu falo grande? Como é que eu falo maior? E tem todo um segredinho, em inglês é super fácil. Se você pegar essa dica, você vai compreender como que funciona. A palavra, você acrescenta algumas coisinhas e ela... Tá? Então, vamos lá, você pode escrever aqui, ó. Hi,
I would like, eu gostaria, e você pode praticar aquilo que você tem aprendido nas palavras. I would like a hot chocolate, please. Sure thing. A hot chocolate. Coming right up. Anything else for you today? Ó, que legal. Claro. Um chocolate quente. Já para você. Coming right up. É para já. Anything else for you today? Algo mais para você hoje? Anything... Aí eu posso perguntar, what do you have to eat? We have croissants, muffins, and some delicious cookies. Ah, que legal. Nós temos croissants, muffins e cookies deliciosos. We have croissants, muffins, some delicious cookies. Aí eu boto lá, ó. 2 cookies, please. 2 cookies. Got it. Are you eating here or taking them to go? Ó, que legal. É coisas que normalmente perguntariam numa lojinha assim, numa lanchonete. 2 cookies. Got it. Ok. Aí fala assim, are you eating here or taking them to go? É o que pergunta aqui no Brasil. É para comer aqui ou para viagem? To go é para viagem, a ideia de to go, entendeu? Are you eating here? Você vai comer aqui? Ou are you taking them? Você vai levar, to go. Aí eu vou colocar aqui, ó. To go, please. Alright, so that's 1 hot chocolate and 2 cookies to go. Your total is $11.50. Ó, o seu agora falou quanto que vai custar. Caraca, que caro, hein? $11,50. Um chocolate e 2 cookies. Então tá lá, ó. Alright. And that's 1 hot chocolate and 2 cookies to go. Your total, so o total is $11.50. $11,50, tá? Aí eu falo assim, ó, here's a 20. Aqui está uma nota de 20. Here's a 20. Thanks. Your change is $8.50. I'll have your order ready in just a moment. Olha só que legal. Aí você pode praticar outras coisas, pedir outras coisas, entendeu? Thanks. Your change. Olha lá, já aprendeu palavras novas. Your change. Aí você pensa assim, change é mudar. Nossa, como assim? Mas seu change é $8,50? Cara, $8,50 é o troco. Entendeu? Então, your change é o troco. Então, your change is $8.50. $8,50. I will have your order ready in just a moment. Eu vou ter o seu pedido. Order é pedido. I'll have your order ready in just a moment. Eu vou ter o seu pedido pronto em só um momento. Isso aqui é já um pouquinho mais avançado, mas é um jeito de praticar um pouquinho, entendeu? Então tem aqui, ó, hotel, entrevista de emprego, conversa casual, bate-papo com um amigo, devocional, aeroporto, tá? Vamos lá. Saí do negócio. Aqui, ó. Então, o que mais? Treinar pronúncia ainda é a questão, ó, ouvir, né? Free your mind. Free your mind. Aí tem aqui, ó, gravar minha voz. Aí você vai praticando. É uma versão ainda que não gasta muito, então isso aqui pode ficar muito mais sofisticado. É isso que eu quero dizer. E no tempo certo eu vou fazer. Que mais que tem aqui? Bom, e tem o treino que você já conhece, né? Então aqui, ó, a palavra, a Bíblia, um verso, assim que quando você vai treinar, ele aparece ali, ó. For God didn't give us a spirit of fear, but of power, love and self-control. Nossa, eu podia colocar a tradução aqui, né? Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. 2 Timóteo 1,7. Aí tem aqui o que significa, uma explicação em inglês para evoluir um pouquinho, para você tentar descobrir o que é ali, explorar um pouquinho mais.
e depois ali a dica em inglês já com mais português, né? Mas você sabia que... Eu vou ver se eu consigo... não sei se eu consigo fazer isso. Eu tinha usado uma versão da Bíblia da Nova Versão Internacional. Todas as explicações estão baseadas na Nova Versão Internacional. E depois eu fui e mudei, porque a Nova Versão Internacional tem copyright. Aí depois eu peguei e botei uma que é grátis. E aí deu uma diferençazinha. Mas é bem bobinha, bem pouca. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. The Spirit does not make us timid, but give us power. Love and self-discipline. Tá vendo? É uma versão da Nova Versão Internacional, realmente. Percebi agora. Mas mesmo assim ele vai explicar, e é mais legal até, se você for pensar, porque aí traz sinônimos. Tá? E aí, aprofundar para aqueles que já estão um pouquinho mais avançado, você tem aqui, entender, expandir, aplicar sobre aquele verso. Entender um pouquinho mais, expandir e aplicar. Como eu posso aplicar isso hoje? E em inglês você pode praticar. Aí você tem aqui, começar minha sessão. Forget. Você pode ouvir. Forget. 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 Aí, lembra da tradução? Será que eu sei o que é forget? Aí vê a resposta. Muitos de vocês já estão fazendo, acredito que já estão avançados nisso aqui. E aí, esquecer. Don't forget to call. I can't forget her. E aí tem frases que você pode, onde que você usa, como a tradução. E aí você pode colocar aqui, esqueci, quase e já sei. Se você colocar esqueci, a palavra vai voltar a uma casa. Se você colocar quase, ela fica na casa que está. Se você colocar got it, já sei, ela avança uma casa. Então, estou passando aqui rapidinho só para support. Apoiar, apoio, dar suporte, dar apoio para a pessoa. Né? I will always support you. Eu vou sempre te apoiar. Né? She needs our support. Ela precisa do nosso apoio. Então, deixa eu terminar aqui tudo, só para que wish, desejar kindness, gentileza, hug, abraço, heart, coração, different, super fácil, especial, special, important, beautiful, difficult. Por que eu estou fazendo rapidinho? Porque eu quero também chegar lá no final. Yes, continuar. Aí vem o quiz. O órgão que bombeia o sangue, um símbolo de amor e sentimento. Heart, tá vendo? Aí você pode pular, você não precisa fazer todos os quiz, se você tiver com pressa. Você pode fazer 5. Você faz 5, quer ver? 5, eu estou errando aqui só de propósito. Você faz 5 e você já pode terminar, finalizar. Acertei 2 de 5. Cada erro é aprendizado. Volte amanhã. O quiz ajuda a fixar mais ainda a ideia. Tá? Você tem 10 perguntas, pode fazer 10, 5 você já pode parar, ou você pode pular ele. E ele não conta ponto para você, ele é só mais para te ajudar. Então, errar não tem problema. 7 days. You did it. Aí, cheguei aos 7 dias e eu tô também testando o aplicativo. Tá? Se você vê algum erro, alguma coisa, pode me avisar. Então, Então eu mudei de nível, tá vendo? Você venceu a parte mais difícil, começar e voltar todos os dias. O hábito está nascendo. Então, cara, o hábito, muito importante, gente, é você pegar o hábito. Aí vai trazer desafio novo, tal. E um streak, quer dizer que eu falhei. Comecei com 1, caramba. Eu estava com 5 já. Nossa. Que chato. Eu sou bem competitivo. Eu quero... Olha, essa Patrícia aqui tá já com 20, cara. E ela não falha 1, hein? Tá difícil chegar nela, hein? Aqui tem um ranking aqui de sequência. Se você não falhar, você vai subindo. Aqui vai competindo nos 10 primeiros aqui no ranking. E ele vai te dizer onde você tá também. Então, é bem legal. Eu vou fazer outras competiçõezinhas também. Fica ligado, tá? E você também tem o nível que você vai subindo. Eu mudei de nível, agora eu estou no nível... Antes eu era aprendiz, agora eu estou no iniciado. Depois praticante e tudo mais. Então,
A ideia é avançando. E eu vou fazer uns marcos também. E tem as aulas que eu estou colocando e vou colocar. Então, ó, tem aqui já 5 aulas prontas. Se você não assistiu ainda todas, pode assistir, que tem parte do que eu já falei, falando aqui. Aulas 5 já vão ser aulas mesmo, né, que eu vou colocar. Como aprender o inglês, como se apresentar em inglês. Aqui eu vou falar um pouco do verbo to be, que é o verbo que todo mundo aprende de criança, e realmente ali tem uns segredinhos do to be que tem que aprender mesmo, tem jeito. Eu vou falar aqui, vai ter aqui um pouco da celebração da primeira semana, que na verdade eu já estou atrasado, mas é para as pessoas que vão entrando, né? Vou falar sobre os artigos, vou falar sobre, né, o do, does, did, vou falar sobre as perguntas mágicas, que é what, where, when, who, why. Pedir algo educado, can, could, would. Vou falar sobre a questão dos verbos passado, quando usar, quando não usar. Então, essas aulas aqui vão trazer um pouquinho de gramática. Você pode fazer, pode não fazer, mas elas vão enriquecer mais ainda o curso, tá? E lembrando de novo, a ideia é familiaridade. Gente, e eu vou encerrar aqui para essa primeira parte e a gente vai falar mais em outros momentos, mas o mais importante agora é desenvolver o hábito, trazer o inglês. Tem um site muito legal que se chama ellenwhiteaudio.org. Cara, você coloca aqui em inglês e busca aqui, ó, livros que você já conhece, por exemplo, O Caminho a Cristo, Steps to Christ. Ó, cadê? Pulei. Steps to Christ. Vem aqui, ó. Ouve o livro, Steps to Christ. Ó, God's Love for Man. Chapter 1, God's Love for Man. Capítulo 1, o amor de Deus para com o homem. God's Love for Man. Chapter 1, God's Love for Man. E aí, você fala assim, poxa... Nature and revelation alike testify of God's love. Nature and revelation alike testify of God's love. Aí o que você faz? Pega a leitura, acompanha. Se qualquer coisa, se você não tiver o livro em inglês, abre o aplicativo. Tem o aplicativo no celular que você pode olhar em inglês. Inclusive, você pode ir no próprio aplicativo e você muda para inglês e você pode ouvir e ler ao mesmo tempo também. Muito legal. Vai te ajudar muito, entendeu? E você pode também ver todas as palavras de uma vez só, tá? Você pode filtrar aqui por palavras que eu estou aprendendo ainda, palavras que eu já avancei, palavras que eu estou aqui aprendendo, palavras que eu estou solidificando, e você só revisar. Você pode vir aqui e revisar suas caixinhas. E você pode ir pelas camadas também, a camada de sobrevivência, a camada de emoção, a camada do dia a dia, a camada de ação e as camadas de ponte, que são muitas transições, pronomes, artigos e tudo mais. E você pode também buscar palavras, né, se você só lembrar ou quiser buscar. E clicando nelas, olha aqui, ó, você avança um pouquinho, tem a dica e tem exemplos. Aqui como que pronuncia e a tradução, tá? Você pode... O que mais tem no aplicativo? Treinar a pronúncia, IA... Acho que é tudo isso. E, claro, isso aqui é mó legal. Se você quiser compartilhar para pessoas, amigos, parentes, suas redes sociais, e as pessoas clicarem com o seu link, você ganha R$50 direto na sua conta do Hotmart. Quero ser afiliado. Você clica aqui, vai lá, se cadastra. No meu vai abrir a minha conta, né? Porque eu já estou no Hotmart. Mas, deixa eu ver o que vai abrir. Não sei. Não, abriu aqui, ó. Afilie-se, lucra, entrar para afiliar. Você entra ali, tem aqui a explicação. Você vai ter um monte de material para você compartilhar para as pessoas. E cada pessoa que clicar no seu link, você ganha R$50 na sua conta. Depois você pega e transfere para a sua conta bancária. Você abre sua conta no Hotmart e você vai ter uma conta lá.
é automático. Todo mundo clicou no seu link, comprou, você recebe lá o dinheiro direto na sua conta, tá? Que mais? Estudo bíblico, volta lá para o estudo bíblico. E eu acho que é tudo, gente. Sobre o método, falar. Se você não está no grupo ainda, entra no grupo, na comunidade, aqui. Se você quiser recomeçar tudo, aqui tem o reset, para começar tudo de novo. E é isso, gente. O diário. O diário ele não está funcionando ainda porque ele abre só depois. Não sei se já abriu para você. Ou ele está fechado mesmo. Depois eu vou ver a questão do diário. O diário é para você ir gravando coisinhas, tá? Se você não leu ainda, cadê? Sobre o método. Cadê aqui, ó? Sobre o método. Mas ele é o resumão, né? Então, eu vou colocar aqui o PDF inteiro para as pessoas talvez lerem o PDF. Talvez, não sei se todo mundo... Tem gente que gosta de ler e eu sou daqueles que gosto de ler o manual. Então, eu vou colocar o manual aqui, completo, para a pessoa ir passando e vendo o manual, porque lá ele dá dicas também de como que fazer nas diversas semanas, como você pode ir avançando, dicas de você pensar em inglês quando estiver na cozinha, em algum lugar, de você cantar em inglês, de você... pegou uma frase interessante, fica falando ela, tenta usar, conversa com o IA, sabe? Tem muitas coisas que você pode fazer, você tem que ser intencional, essa que é a questão. O inglês ele tem que fazer parte da sua vida. Não tem mistério, não tem segredo. Aliás, esse é o segredo. Todo curso de inglês que não te ensinar isso, vai só tomar o seu dinheiro, vai ficar aquela coisa lenta, aquela coisa estudiosa, chata, que você tem que parar, estudar 1 hora, ir lá e ficar vendo gramática, não sei o quê, e depois pratica um pouquinho e depois o resto do dia você só português. Não é justo, não é o método mais eficiente. É você ir pensando naquilo durante o dia. Como eu falei, trazer ele para a sua vida diária. Você vai assistir algo, assiste em inglês. Você vai ler algo, lê em inglês. E vai cantar, canta em inglês. Vai fazer seu culto, canta hinos em inglês. Você vai fazer um devocional, faz em inglês. Claro, faz em inglês um pouquinho, faz o português, que é para sua alimentação espiritual mesmo, né? Se você está no básico. Mas não deixa de fazer um pouquinho todo dia, né? E ouve, vai treinando o seu ouvido em inglês, vai ouvindo coisas em inglês, mesmo que você não entenda. Depois de 3 meses, você vai se surpreender se você for ali persistente. Vai dar um clique na sua mente. Deixa eu voltar aqui pro vídeo. Então, gente, obrigado ali por participar da nossa primeira live do Clique, explicando sobre o método. Passei com vocês tudo que tem lá no aplicativo, falei um pouquinho da dica e o pulo do gato, que é trazer o inglês para o seu dia a dia. E olha, se não for isso, também aprender inglês vai ser uma perda de tempo para você. Eu comecei francês um tempo atrás, eu parei porque eu não ia trazer o francês para o meu dia a dia naquele momento da minha vida. Então eu falei, não, eu vou perder tempo. Eu vou aprender, depois vou esquecer e tal, então eu vou perder tempo. E naquela época eu fui aprender violão, e que foi a melhor decisão que eu fiz. Então, fica a dica, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Método. Estou muito feliz que você está aqui. Eu estou investindo pesado em você, são horas e horas e horas que eu já dediquei construindo esse aplicativo e pensando sobre isso, gravando as aulazinhas e tudo mais. E porque eu me empolguei, eu não ia fazer isso, eu só desenvolvi o PDF, que é um método lá, é a dica que eu dava para todo mundo. Eu falei, olha, você quer aprender inglês mesmo? Você quer aprender mesmo? Cara, eu falava assim, 3 meses, faz tudo em inglês, assiste coisas em inglês, ouve música em inglês, tudo em inglês, 3 meses. E vai gerar uma chave na sua cabeça depois de 3 meses. Mas não são 2 meses e nem 3. Mas olha, eu falava assim, depois do primeiro mês você vai querer desistir, você vai achar que não funciona. E esse é o segredo que diferencia as outras pessoas, que aprendem e as que não aprendem. Não desista, eu falava. E eu dava de graça essa dica para todo mundo, porque foi assim que minhas filhas
aprenderam. Aí você fala assim, mas depois de 3 meses você aprende? Pô, aprender inglês em 3 meses? Incrível. Não, você não fica fluente em 3 meses. Em 3 meses gira uma chave na sua cabeça e você passa de um estágio de não entender nada para o estágio de entender bastante. Muitas coisas do dia a dia comum. E essa chave é o segredo para você continuar. Tá? É o motivador para continuar, mas infelizmente isso não acontece antes de 3 meses. O mínimo são 90 dias. 90 dias praticando, tá? Não é 90 dias eu estudo hoje, amanhã eu não estudo, eu faço coisa em inglês hoje, amanhã eu não faço, eu uso o clique hoje, amanhã eu não uso. Não, por isso que ali, cada dia que você pratica, ele marca um dia. Porque se você pular um dia, ele não vai marcar, porque não são 90 dias corridos, são 90 dias de treino. E se você ficar pulando, vai afetar, porque cada vez que você pula, você está... É quase que você avança 2 passos e dá um passinho para trás. Avança 2 passos e dá um passinho para trás. Você vai avançar, mas é um pouquinho mais lento, entendeu? Então, a dica é essa. Essa é a dica de ouro. Então, quando eu fiz lá, eu falava essa dica para todo mundo que me perguntava, eu falei, sabe, eu vou lá traduzir no 3º ano de novo, e eu vou falar pro pessoal, cara, tem um jeito de você aprender inglês para você não ficar perdidão, porque o pessoal sempre vai palestrantes internacionais. Eu não gosto muito de fazer tradução simultânea, falar a verdade, é bem estressante. E seria mó legal se as pessoas soubessem inglês, não precisa de mais de tradutor, mas claro, foi uma ideia louca, assim, eu falei, cara, mas eu vou ensinar a dica, eu vou ensinar, é fácil, a pessoa consegue aprender. E vai ser mó legal. Então eu fiz o PDF, aí gastei lá várias horas, fiz o aplicativozinho para ser bem simples, para ter aquela norma, que foi o mesmo princípio quando eu estava estudando grego na faculdade, era a ideiazinha das caixinhas. E eu falei, pô, mó legal, vou fazer isso com o inglês. Só que depois eu vi que várias pessoas se interessaram e eu falei, cara, você quer saber? Eu vou melhorar esse sistema e isso vai dar certo, porque já que as pessoas estão interessadas mesmo, eu vou investir nisso. E foi o que aconteceu. Então foi algo casual ali, ó, que surgiu e agora ele está tomando forma e eu tô sério nesse negócio, tá? Então você que entrou agora, você se deu bem, porque você pegou ali, né, o melhor momento de lançamento e vai desfrutar de tudo que ele oferece, e mesmo quando ele tiver recursos e ferramentas que requerem mais dinheiro, você já vai ter ali, o que eu colocar ali você vai ter, entendeu? Nesse aplicativo. Só depois, quando tiver a parte do clique avançado, aí eu estou pensando como que eu vou fazer ainda, não sei. Não sei se eu vou cobrar uma mensalidade, algo bem básico ali para poder pagar, para manter o aplicativo em pé. O básico é o seguinte, pagou uma vez, você tem para sempre. O avançado, eu ainda estou pensando. Mas, ó, não desista, por favor, 90 dias é o mínimo para você girar a chave. E eu quero muito, eu vou ter uma parte onde eu vou pegar a experiência de vocês. Eu quero muito receber o testemunho de vocês depois, para me falar, cara, eu estou assistindo coisas já e aprendendo muito mais, eu estou vendo sermão, eu estou lendo, estou fazendo meu culto, eu estou cantando, já estou entendendo bem mais, eu quero muito ouvir de vocês. Vai ser muito legal ver isso, tá? Um grande abraço para vocês, um ótimo domingo e a gente se volta a falar. E some não, hein? Você já tentou aprender inglês e simplesmente não funcionou? Talvez você tenha pensado, eu não tenho talento, já passei da idade, isso não é para mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não falhou em inglês, o inglês falhou em te ensinar. Porque o seu cérebro já sabe aprender idiomas, ele fez isso com o português. Sem gramática, sem regras, apenas vivendo a língua. O método Click usa exatamente isso. Input, output, emoção. Consumir, usar e sentir o inglês na vida real. O objetivo não é perfeição.
é se tornar funcional. Com apenas 500 palavras, você entende cerca de 75% das conversas do dia a dia. Primeiro, você precisa destravar sua mente. Não existe falta de talento. Não existe idade limite. Não existe fracasso. Existe método errado. Depois, você começa com apenas 20 minutos por dia. Não para aprender inglês, mas para criar o hábito. Aqui entra o coração do método, a caixa Click. 3 caixas. C1, aprendendo. C2, lembrando. C3, dominando. Você não decora, o sistema faz você lembrar naturalmente. Em vez de milhares de palavras inúteis, você aprende as 500 que realmente importam, organizadas em camadas que constroem seu inglês passo a passo. E aqui está o ponto mais importante. Você não fala porque está pronto. Você fica pronto porque fala. Erro não é fracasso, é aprendizado. Depois, você transforma sua rotina em aprendizado. Celular em inglês, Netflix, música, post-its. Sem sair de casa, você começa a viver o inglês. E tudo isso entra em um sistema simples. 5 dias de prática, 1 dia de imersão, 1 dia de reflexão. Motivação acaba, sistema continua. Em poucos dias, em algumas semanas, em poucos meses, o inglês deixa de ser esforço e vira parte da sua vida. E então, acontece o clique. Não é um momento mágico, é um processo que você construiu. Você não precisa ser perfeito, você só precisa continuar. O seu clique está mais perto do que você imagina.